Graças, pais queridos, tudo de bom da parte de Jesus, para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, para a sua parentela. Que você seja alcançado e visitado pelo Senhor nesta manhã tão preciosa que o Senhor preparou e reservou para cada um de nós. Eu quero meditar ou novamente meditar na Sagrada Escritura, lá em 1 Samuel, capítulo 17. Eu vou expor com esse capítulo, né? Não vou sintetizar os versos, mas o capítulo todo de 1 Samuel, capítulo 17. Na seguinte temática: não tenha medo, mesmo que gigante seja a tua adversidade. Mesmo que maior seja a tua adversidade, maior que seja a tua aflição, não tenha medo. E nós, no cenário desse capítulo, no contexto desse capítulo, podemos perceber uma situação difícil, uma situação de medo, de pânico, de pavor, que o povo de Israel estava enfrentando, né? E eu quero pincelar alguns versos para os irmãos, para os amigos. E a primeira pergunta que eu faço é nesta manhã: o que está te afligindo? O que está te preocupado? O que está te preocupando? Ou o que tem te preocupado? O que tem te afligido? Né? Diante de todo o cenário que nós estamos vivendo, diante de toda uma situação que nós estamos vivendo, há uma frase que diz que o tamanho do gigante é do tamanho do seu medo. O tamanho do gigante é do tamanho do seu medo. Se nós olharmos para o contexto de 1 Samuel, capítulo 17, a gente vai perceber que o gigante colocava medo no povo de Israel. E o gigante aqui tem o nome de Golias, o filisteu. Então, o gigante colocava pavor. O povo de Israel estava com medo, inclusive o seu rei, o Saul, estava com medo, porque Golias colocava pavor, pânico. Quando a gente vai olhar os versos, nós entendemos de fato que Golias colocava terror no povo hebreu. Se a gente for ver no verso 11, no verso 24, o povo hebreu estava com medo, estava com pânico, estava em terror, estava espantado com aquele homem. Por quê? Porque as pessoas se achavam despreparados para enfrentar um gigante daquele. E como no nosso contexto, nosso tempo que estamos enfrentando, como nós nos sentimos pequenino, como a gente se sente indefeso diante de um vírus tão grande, que nos causa terror. Pois bem, aquele povo hebreu, eles estavam vivendo a mesma situação. Estava em pânico com o gigante Golias. Também, Golias era um homem de guerra. Golias era um guerreiro, mesmo que Israel estava preparado, mas Golias estava mais preparado ainda pelo seu tamanho. Quando nós lemos o verso 4 e o verso 23, a gente vai perceber que o texto relata que Golias era um homem guerreiro, era um homem de guerra, estava acostumado a guerrear. E os filisteus acreditavam e confiavam no gigante Golias, que atemorizava todo mundo. No verso, quando a gente vai ler, né, e entender o tamanho, né, no verso 16, a gente vai perceber o tamanho do gigante. O Golias tinha aproximadamente 3 metros de altura, né? Golias, no verso 4, ele diz isso, quando vai dizer
que ele era um guerreiro, cujo nome era Golias. Ele tinha de altura seis côvados e um palmo. O estudioso diz que esses 6 côvados e um palmo dá mais ou menos 2,90 m, 2,92 m de altura. Então, era muito alto. Também, o único que chegaria próximo, mas não à altura, era Golias. Quando a gente vai ler em 1 Samuel, capítulo 9, verso 2, diz que Saul era o mais alto de que todo o seu povo, sobressaía diante do seu povo, mas a altura de Saul não equivalia à altura de Golias. Golias era um homem mais alto. E por sua altura, para uma guerra, a altura faz toda a diferença. Pois bem, queridos, além de um cenário assustador, além de um cenário de horror, além de um cenário de medo, há uma frase que diz: o tamanho do nosso medo tem a ver com a altura da nossa fé. Medo é diferente de fé. Medo não combina com fé. No verso 26, o povo hebreu tinha esquecido do tamanho do seu Deus. O povo hebreu tinha esquecido que nas outras batalhas eles ganharam dos filisteus. Eles tinham esquecido isso. Eles também tinham esquecido que a batalha que eles fizeram com os filisteus ganharam por causa do Deus Todo-Poderoso. Eles esqueceram isso. Por quê? Porque olharam para a circunstância, olharam para o tamanho do gigante, olharam para o tamanho do gigante. E ao olhar para o tamanho do gigante, olhar para o tamanho da adversidade, olhar para o tamanho da aflição, tiveram medo. Pois bem, queridos, é esse cenário. Também o verso 16 diz que 40 dias Golias insultava o seu povo. 40 dias o povo, Golias estava insultando o povo hebreu, e o povo hebreu estava com medo. Esses 40 dias, diz, o normal é 30 dias para fechar o nosso calendário, o mês, mas 40 dias significa, biblicamente falando, é um período extenso de tempo. Olha que coisa interessante, nós vivemos um período extenso de tempo de quarentena. Para alguns, não aguenta mais viver esse tempo de isolamento, esse tempo enclausulado, esse tempo de ostracismo, não aguenta mais viver esse tempo de quarentena. Parece que a quarentena nunca vai passar. Aquele povo hebreu estava vivendo a mesma situação. 40 dias estavam sendo afligidos, estava sendo maltratado apenas pela conversa de Golias. Será que não tem alguém que possa vocês colocarem para lutar comigo? Com essa fala de Golias, nós podemos perceber que Golias é o arquétipo de pessoa que nada tem medo. Pessoa que é de arrogância, de afronta. Pessoa essa que está acima de tudo e de todos. Que nada vai o atingir, nada vai derrubar. E a gente vai perceber também no verso 10 e verso 25 que Golias era isso. Era arrogante, era petulante. Golias é sinônimo de pessoas que fracassa porque confia nas suas armas físicas. E todos que confiam nas suas armas físicas para lutar, elas sucumbem, elas caem diante das suas próprias limitações. Mas eu quero confortar o teu coração em meio ao medo, em meio à tempestade, em meio à aflição, em meio à adversidade. Eu quero trazer 3 preciosas
lições da parte do Senhor para acalmar o teu coração, para tranquilizar o teu coração. Não tenha medo, maior que seja a tua adversidade, maior que seja a tua aflição, gigante que seja a tua adversidade, maior que seja, gigante que seja o teu desespero, não tenha medo. E o primeiro segredo de uma vida bem-sucedida diante do medo e diante das adversidades, aprendemos aqui, a primeira lição é: fique na presença de Deus, na batalha. Queridos, presença de Deus aqui é entender que nós não estamos sozinhos. Presença de Deus é entender que Deus está sempre conosco. É presença. Presença não é estar só. Deus está conosco. Deus está sempre conosco, guerreando as nossas guerras, lutando as nossas lutas, nos ajudando nesses momentos de medo. O que é que Ele quer? É que nós o inserimos no nosso contexto. Deus quer a presença dEle na nossa presença. E também nós queremos a presença dEle na nossa presença. Nós precisamos ter a presença de Deus na nossa vida. Nós precisamos ter intimidade com Deus na nossa vida, na nossa relação. Deus quer se relacionar com a humanidade. Deus quer se relacionar com o seu povo, criação dele, propriedade exclusiva de Deus. Deus quer se relacionar porque Deus é um Deus relacionável. Deus é um Deus que quer, que preserva o relacionamento. E para isso nós precisamos dessa presença de Deus em nossa vida, presença de Deus em nós. Para nós vencermos a batalha com o gigante, vencermos a batalha com que nosso medo é vencermos a batalha. Sozinho nós não conseguiremos, querido. E quando nós declaramos que essa presença de Deus está em nós declaramos que Deus existe. Deus existe. Dê uma olhadinha no verso 45. Davi, porém, diz aos filisteus: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Davi está dizendo: olha, eu venho na presença de Deus. Tu não está afrontando qualquer um, tu está afrontando o Deus Todo-Poderoso, mas o Deus Todo-Poderoso está comigo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sinta essa presença que anima, essa presença que joga todo medo fora, que lança todo medo fora. É essa presença que nos motiva, essa presença que motivou Josué, dizendo: Josué, não tenha medo. Josué capítulo 1, Josué, não tenha medo, não tenha medo. É essa presença, querido, que lá em Hebreus vai dizer: olha, eu nunca te abandonarei, não tenha medo. É essa presença que quando Jesus na oração dizendo assim: olha, entra no teu quarto, entra no teu aposento, que Cristo te ouve. É essa presença, irmão, presença de Deus. Para nós conseguirmos alcançar uma vitória, é a presença de Deus na nossa vida que faz toda a diferença. Davi teve a presença de Deus na vida dele e por isso que conseguiu derrotar o gigante. A segunda coisa que aprendemos aqui, o segundo princípio que aprendemos aqui: Davi confiou em Deus. Não basta ter a presença, querido, mas também basta confiar em Deus. Davi confiou em Deus. Se nós olharmos para o verso 45, 46 e 50, você vai perceber que Davi tinha uma confiança plena em Deus. Davi tinha uma confiança plena em Deus. Quando a gente vai ler, querido, quando Davi vai se apresentar, se colocar à disposição a Saul, o verso 32 ao verso 37. Davi diz: olha, rei Saul, eu vou guerrear contra esse incircunciso, eu vou guerrear contra esse filisteu e eu vou vencer. Não, Saul diz assim: não, Davi, você ainda é um menino, você é uma criança. Então o verso 34 diz assim:
E 32, Saul diz a Davi: você é um moço, você é um menino. Ele é um homem de guerra desde a sua mocidade. Ele é um homem de guerra. Ele vai te destruir, Davi. Davi diz assim no verso 34 para Saul. Então disse Davi a Saul: teu servo apacenta as ovelhas de seu pai. E vinha um leão, vinha um urso, vinha um leão nesse tempo. E todos os dois eu guerrei e destruí. Na fala de Davi, Davi está dizendo: olha, Saul, o Senhor me ajudou contra o urso. O Senhor me ajudou contra o leão. O Senhor também vai me ajudar contra esse gigante Golias. Isso é confiança em Deus. Isso é confiança, isso é plena certeza da vitória em Deus. Davi confiava em Deus. Davi não olhava as circunstâncias que estavam na sua volta. Davi olhava para o Deus Todo-Poderoso que poderia dar-lhe a vitória. Confia em Deus, querido. Duas verdades aprendemos para lançar o nosso medo que temos diante das circunstâncias. É a presença de Deus em nós e a confiança que nós temos em Deus. Que nós possamos depositar nossa confiança em Deus. E se nós olharmos para o cenário físico, nós vamos perceber o verso 7 e o verso 8. Vai falar sobre a armadura de Golias. No verso 38 a 39 vai falar da armadura de Saul. No verso 10 e 40, do verso 40 a 41 vai falar da armadura de Davi. É um paradoxo as armaduras, porque a armadura de Golias era blindada da cabeça aos pés, mas a armadura de Saul não coube em Davi. Porém, a armadura de Davi era apenas um estilingue, 5 pedras, apenas e o cajado. Olha que paradoxo, olha que contraditório. Quem vai para uma guerra não leva essas coisas, não leva. Quem vai para a guerra vai bem preparado. Mas a certeza de Davi não estava no seu badog, no seu estilingue, não estava nas suas pedras, não estava no seu cajado. A certeza da vitória de Davi estava em confiar em Deus, não em artifícios físicos e humanos. Davi confiou em Deus. E nesse tempo de medo, querido, nesse tempo de incerteza, confie em Deus. Recapitulando duas coisas que aprendemos, 2 princípios bíblicos que aprendemos aqui para não termos medo, é a presença de Deus em nós. A segunda coisa é confiar em Deus. E a terceira coisa é mantenha sua fé em Deus. Como é difícil mantermos nossa fé em tempo de medo. Por quê? Porque o medo é diferente. O medo não combina com a fé. Se nós olharmos para o Novo Testamento, quando os discípulos estavam ali na tempestade, Jesus chama Pedro dizendo: Pedro, venha para andar sobre as águas. Pedro começou a andar. Mas a Bíblia diz que Pedro sentiu o vento, olhou a circunstância, Pedro começou a descer, Pedro começou a sucumbir, porque diz a Bíblia que Pedro teve medo. Medo não combina com fé. E Jesus ainda disse, o texto diz que Jesus, tomando Pedro pela mão, subiu, o salvou e diz assim: homem de pequena fé. Queridos, medo não tem nada a ver com fé. Ou é medo ou é a fé. E que nós, nesse tempo de medo, não deixamos a nossa fé em Deus sucumbir. Mantenha a sua fé em Deus. Mantenha a sua fé, a sua dependência em Deus. Creia em Deus. Mantenha a sua fé. Se nós olharmos o verso 50 e o verso 51, nós vamos perceber que Davi prevaleceu contra o filisteu. Davi prevaleceu porque a sua fé estava em Deus. E nesse tempo de medo, querido, nesse tempo de pânico, nesse tempo de pavor, a nossa certeza é: mantenha a sua fé, mantenha a nossa fé em Deus. Que a tempestade, que o medo, que a preocupação, que as aflições vão passar. Diz o texto no 51, diz que quando Davi matou Golias, quando Davi Pedro tomou sua espada e cortou a cabeça, diz que os filisteus fugiram da presença
daquele povo, do povo hebreu. O povo hebreu não tinha mais medo, por quê? Porque o gigante que lhe causava medo estava destruído. Nesse tempo, irmão de fé, nesse momento de medo, a fé lança todo o medo fora. Creia no Senhor. 3 verdades bíblicas aqui que aprendemos: a presença de Deus em nós, a confiança de Deus, a confiança de Deus, a confiança em Deus, e mantenha a sua fé em Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, que você seja encorajado, abençoado com essa palavra de fé, de coragem e de perseverança. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, meu amigo e minha amiga, em nome de Jesus. Bom dia a todos.